Bom dia. Hoje é nossa ceia e eu queria fazer uma reflexão sobre Jesus conosco. Ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma história que sempre me intriga, sempre me deixa de boca aberta, de como que Jesus age em determinadas circunstâncias. O que é paciência para você? Se você tivesse que definir numa frase, quais seriam algumas frases com as quais a gente poderia definir paciência? Vamos lá, quero ouvir de vocês. Inteligência emocional. Que mais? Tolerância. A Lu já foi sucinta ali, a palavra, né? Vamos lá, gente, uma palavra ou numa frase. O que é paciência para você? Resiliência. Olha, todo mundo com umas palavras boas hoje aqui, hein? Vamos lá, que mais, gente? Teste de sobrevivência. Que mais? Aguentar até depois do limite. Que ótimo. Muito bom. Que mais? Opa! Ter amor e respeito com as imperfeições dos outros. Até daqueles que são de um partido diferente. Aqueles que torcem para um time diferente. Ok. Então tá bom. Se vale para esses, então tem que valer para os outros também. Que mais? Ok. Uma palavra que todo mundo entende bem, mas pratica pouco. Ok. Olha, deixa eu dar umas definições para vocês. O que vocês acham disso daqui? Olha, paciência é o amor que resiste ao longo do percurso. O pessoal que fez o Evangelho de Marcos comigo provavelmente já ouviu eu dizer isso algumas vezes. Paciência é o amor que resiste ao longo da jornada, ao longo da caminhada que a gente se propõe a fazer. Paciência é resistir sob circunstâncias difíceis, sem ceder à amargura. Olha só. Porque a gente pode resistir às vezes a situações complicadas, mas a amargura ela adentra a nossa vida, dependendo do momento. Mas ser paciente pode ser você passar por isso e não deixar o seu coração ficar empetrecido. Olha que mais. Paciência, trabalhar quando a recompensa é protelada. Paciência, trabalhar quando a recompensa não é de imediato. É a longo prazo, a médio, longuíssimo prazo. Paciência é aceitar o que a vida oferecer, mesmo que seja sofrimento, sem revidar. Porque a gente tem uma grande facilidade para revidar, não é mesmo? A nossa dificuldade é aceitar. A nossa dificuldade é viver aquele momento e deixar assim, Deus, olha, está nas tuas mãos, isso daqui. Quando eu olho para Jesus, eu penso assim num exemplo de paciência supremo, pleno, perfeito. Você quer saber sobre paciência? Olhe para Jesus e você vai encontrar nele alguém paciente, muito paciente. O Evangelho de Marcos, ele conta uma história para a gente muito interessante sobre paciência. Jesus tinha ido para uma terra chamada a Terra dos Gadarenos. E lá ele tinha tido uma experiência onde um homem que sofria por possessão demoníaca, ele ficava andando pelos sepulcros e pelas montanhas, pelas colinas, se cortando e gritando. O pessoal já tinha tentado prendê-lo, já tinha tentado amarrá-lo, mas ele quebrava tudo, ele não conseguia ficar preso. E isso deixava a sociedade, a cidade, em aflição. Jesus chegou naquele lugar e quando ele chegou, os demônios já disseram: opa, não vem não, porque você veio nos atormentar. E aí ele disse para os demônios: olha, perdeu, já era, acabou. E os demônios disseram para ele: não nos manda embora daqui, nos deixa ir, por exemplo, para aquela manada de porcos que estavam pastando nas colinas. E o relato de Marcos diz que os demônios foram para os porcos, e os porcos então se jogaram precipício abaixo no mar. Quando a população ficou sabendo daquilo, aquilo virou uma notícia, um alvoroço, né?
e todo mundo veio ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram no local, contaram para eles o que tinha acontecido e falaram dos porcos, o que tinha acontecido com os porcos. Então as pessoas disseram para Jesus: Jesus, por favor, saia do nosso território, não fique aqui. Olha que interessante, ninguém menciona aquele homem que vivia oprimido, que vivia uma vida desgramada, sem dignidade, aquele homem que tinha sido liberto, que agora podia retomar a sua vida. Ninguém menciona ele, ninguém dá atenção a isso. As pessoas só dizem: Jesus, vai embora daqui, porque se você ficar aqui, a nossa economia, o nosso mercado, ele vai sofrer prejuízos. E Jesus pega e vai embora, uma boa. Ele lida com a morte nesse lado do mar, e ele liberta um homem da morte, um homem que vivia vivo, morto. Estava vivo, mas estava morto. Assim como alguns de nós, a nossa vida parece mais com morte do que com vida. Mas aí Jesus pega o barco dele, atravessa o mar da Galileia e chega até a outra margem. Quando ele chega até a outra margem, tem um homem chamado Jairo, que vem correndo e se lança aos pés dele. E Marcos diz o seguinte: o Jairo, ele era um homem importante da cidade, porque ele era chefe de uma das sinagogas. O que era uma das sinagogas? Era um dos encontros judaicos para estudar a Bíblia, para fazer orações, onde eles prestavam seus cultos. Jairo era alguém que tinha uma elevada posição naquela sociedade. Ele circulava entre as autoridades, ele tinha o respeito das pessoas. Ele era alguém de muita influência e, com isso, também alguém com poder aquisitivo alto. Mas o Jairo, esse homem que todo mundo via desfilando pela cidade, muitas vezes no seu carrão, ou muitas vezes aparecendo nos jornais, transitando entre as autoridades, esse homem de repente chega-se aos pés de Jesus e se lança, e se prostra e diz: mestre, por favor, eu estou desesperado, vem até a minha casa, minha filha está doente, ela está quase morrendo. Vamos, mestre, se você for lá vai dar, se você for lá ela vai viver. E aí Jesus fala para ele: ok, vamos. Que surpresa boa essa. Não sei se ele tinha essa esperança tão forte de que Jesus de fato aceitaria o convite, mas Jesus falou: ok, vamos. E eles se levantam então, e eu não sei qual que é o sentimento no coração de Jairo. Imagina você, uma situação desesperadora com alguém enfermo, principalmente um filho, uma filha, e de repente você descobre que existe uma esperança, uma solução. Você vai fazer o que for preciso, não é? Talvez a gente não se esforce por coisas que a gente não acha tão importante, mas para as coisas que nós sabemos que são importantes, a gente faz qualquer sacrifício. Então, quando a gente olha para a nossa agenda, por exemplo, do nosso dia a dia, a nossa agenda revela para nós o que de fato é importante. O que mostra o que é importante para nós não é o que nós falamos que é importante, mas é aquilo que a nossa agenda mostra. Ou seja, o que você faz durante a semana? Quais são os compromissos que você dá prioridade? Quais são as atividades que você de fato não perde? Essas são as suas prioridades, mesmo que você diga que não. Mas enfim, o Jairo está feliz, ele e o mestre e mais aqueles 12 homens estão indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Até aí estava tudo tranquilo, sem problema nenhum. Só que de repente, imagina, Jesus é uma pessoa que, pela natureza do ministério dele, ele prega, ele cura, ele traz sabedoria, ele faz um monte de coisa, e isso gera uma multidão que o segue. Não é assim? Quando a gente olha no Brasil hoje, as multidões seguem a quem? Quem faz coisas extraordinárias, quem canta, quem faz um espetáculo, quem discursa bem. Jesus, ele atraía multidões. E no meio desse caminho até a casa de Jairo, aquele empurra, e se você vai nas ruas de Jerusalém, eu nunca fui, mas eu já vi por fotos, são ruas apertadas. Não é uma avenida larga, que nem a Cristiano Machado ou Antônio Carlos, que você tem ali espaço para 10, 20, 30 mil pessoas. São ruas apertadas, então todo mundo quer estar perto de Jesus, todo mundo quer tirar uma casquinha. Todo mundo tem o seu problema e quer, de alguma maneira, que ele resolva o seu problema. E nesse momento que eles estão naquele empurra, Marcos conta para a gente que Jesus para e fala assim: ué, quem que me tocou? Uma multidão apertando Jesus e ele quer saber quem a tocou. O Pedro, acho que foi o Pedro, ele olha para Jesus e fala assim: você está de brincadeira comigo, mestre? Você tem mais de 1000 pessoas aqui te apertando e você está perguntando quem que te tocou? E Jesus fala assim: olha, eu sei, alguém me tocou, porque de mim saiu
poder. Ó, a palavra poder no grego é a palavra dunamis, que vem de dinamite. Alguma coisa, bum, alguma coisa saiu de mim, eu sei que alguém me tocou. Imagina Jairo naquele momento. Não, tudo bem, tudo me tocou, vamos embora, Jesus, minha filha está morrendo, Senhor. Sabe, Deus, Ele tem uma noção diferente do tempo da gente. E às vezes a gente pensa que Deus atrasa a nossa vida. Imagina a irritação dos discípulos. Imagina a ansiedade de Jairo. Jesus, vamos logo, vamos parar com esse lenga-lenga. Porque ele para conversar. Primeiro ele não sabe quem foi. E aí de repente, uma mulher no meio da multidão levanta e fala, fui eu. E aí ele para e Marcos diz que ela contou para ele toda a história dela. Que ela tinha uma hemorragia. E ela sofria há 12 anos com aquela hemorragia. E que por 12 anos ela sofreu na mão de vários médicos. E que por 12 anos ela teve que investir todo o seu recurso financeiro, todos os seus bens para tratar daquela doença, mas ninguém resolveu. Agora, eu sei, as mulheres ficam bravas comigo, mas eu não vou falar das mulheres agora. Mas imagina essa mulher contando essa história para Jesus. Quando que começou? Quando ela foi no médico? Quando ela sentiu os primeiros sintomas? Como que foi a notícia, quando ela soube que era uma enfermidade complicada? E Jesus pacientemente olhando para ela e falando, nossa. Porque eu sei, se fosse um homem, ele ia falar, não, Jesus, está tudo certo, olha, eu estava doente e agora eu estou curado. Mas era uma mulher, ela precisava explicar para ele como é que foi que aconteceu tudo isso. Imagina a ansiedade de Jairo. Eu não sei o que passa no coração de Jairo, mas quando eu fico ansioso, eu fico irritado. Eu fico ansioso, claro, né? Eu fico irritado, eu fico ansioso, eu começo a fazer juízos na minha cabeça sobre a situação e sobre pessoas. Jesus, você disse que ia na minha casa curar minha filha. E você está parando agora para conversar com uma mulher que já está curada. Que negligência é essa? Imagine se você soubesse que o seu filho morreu no hospital, porque o médico parou para conversar com outro paciente que já estava curado. E enquanto ele estava conversando com um paciente curado, o seu filho estava tendo uma crise e morreu. O que você faria com esse médico? Eu sei, alguns de nós processaria. Negligência. Será que Jesus está sendo negligente? Bem, depois de ouvir toda a conversa, Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, calma, cara. Apenas confie em mim. E essa é a frase que eu já falei aqui, mais se repete na Bíblia, não temas. Não tenha medo, confia, vamos embora, vamos seguir em frente, eu estou contigo, vamos embora. Segue, Jairo, vamos embora, levanta aí, para de choramingar, que eu sei o que você está pensando. E aí ele sai com Jairo e mais os seus discípulos, e eles caminham. Mas tem um detalhe, enquanto Jesus conversava com aquela mulher, chega um WhatsApp para Jairo. Jairo, a sua filha acabou de falecer. Então imagina a ansiedade de Jairo no momento onde Jesus está demorando para ir e ele recebe a notícia de que a sua filha morreu. Marcos diz que chegaram pessoas da casa de Jairo dizendo, olha Jairo, não precisa mais agora incomodar o mestre porque a sua filha já morreu, então Jesus não tem mais o que fazer. E mesmo assim Jesus diz, olha, vamos embora Jairo, vamos comigo, não tenha medo, confia em mim que nós vamos resolver esse negócio. Agora a coisa ficou mais complicada, porque antes Jairo precisava esperar que Jesus curasse a sua filha. Agora ele vai esperar, ou não sei se ele está esperando, mas a única solução é que ela o quê? Ressuscitasse. Diz que Jesus chegou na casa de Jairo, estava aquele culto fúnebre, diz que os flautistas já estavam lá, as choradeiras, todo mundo contratado, todo o cenário montado, pessoas chorando por uma menina que havia morrido. E quando você lê os 3 relatos nos evangelhos, não existe a mínima possibilidade dela estar quase morta
tá? Porque tem gente que vai dizer, não, a menina estava quase morta. Não, ela estava morta. Aquelas pessoas sabiam identificar um morto. O médico legista tinha dado o atestado de óbito, não tinha como. Jesus chega naquela casa de Jairo e olha a pergunta que ele vai fazer. Vamos ver se vocês adivinham. Ué, por que vocês estão chorando? Essa é uma pergunta que você faz num velório. Chega num velório e pergunta, gente, por que vocês estão chorando? O que está acontecendo aqui? Não está óbvio? Não está óbvio que nós perdemos alguém? Marcos diz que o pessoal riu de Jesus. Ele falou, é? Então tá bom, vocês vão rir de mim? Beleza. Pediu que todo mundo saísse da casa. Até os seus discípulos, ele ficou só com 3. Diz que ele adentrou o quarto da menina, onde o corpo da menina estava deitado, junto com o pai, a mãe, o Tiago, Pedro e João. E diz que ele chegou ao lado do corpo dessa menina, pegou na mão dela e disse, Talita cumi. Menina, levanta. E ela se levantou e comeu. E ele falou, olha Jesus de novo, gente. Não contem para ninguém o que aconteceu aqui. Puxa vida, não tem como, pô. Peraí, eu vou falar o quê? Não tem como. Sabe, quando a gente vai até Jesus, a gente tem que estar disposto a dar um pouco mais do que a gente está disposto. E fique tranquilo, eu não vou passar a sacolinha agora não. Tá? Mas olha só, a gente tem que estar disposto a ter uma atitude um pouco mais profunda e mais corajosa do que a gente se programou para ter. Porque Ele também está disposto a nos surpreender. A caminhada com Jesus é uma caminhada de fé. Mas de fé não no sentido de uma fé cega, uma fé que você faz loucuras e até insensatez, que você toma atitudes tolas e diga, eu fiz pela fé. Não, a fé bíblica, a fé cristã, ela não é uma fé que se lança-se no escuro. A fé, ela tem uma lógica, ela é racional. Esse negócio de que você põe o pé e depois Deus põe a ponte, ela é verdade em certo sentido. Depende de como que você está crendo. Você pode pôr o pé sem saber se Deus de fato vai colocar a ponte para você, mas querendo forçar a barra para que Ele ponha. Fé é você botar o pé no abismo, sabendo que se você cair está tudo certo. Não que necessariamente que Deus vai pôr a ponte. Agora, que Ele pode pôr a ponte para você, Ele pode. Essa fé infantil, eu diria até, que a gente aprende, que mais parece com um ritual místico, mais com poderes de X-Men. Ela não é uma fé bíblica. A fé cristã, ela tem a ver com a confiança em alguém, em uma pessoa. Ela não é sem sentido. Eu confio numa pessoa. Eu confio nessa pessoa que me disse isso. Quando a gente fala da fé em Jesus, nós estamos dizendo, sabe o quê? Que nós acreditamos no que esse homem chamado Jesus, que andou pelo nosso planeta há 2000 e poucos anos atrás. Nós estamos dizendo que nós confiamos que Ele disse que é quem disse ser. Ele disse ser o Deus encarnado. Ele disse ser Deus. Deus Filho que veio ao nosso encontro. Então, quando a gente começa a andar com esse Jesus, a gente começa a descobrir algumas dimensões da vida que não são familiares para nós. Por exemplo, a paciência. A maneira como a gente lida com o tempo. A maneira como a gente lida com as nossas ansiedades. Você e eu não precisamos de muita fé para vencer as nossas dificuldades. A gente só precisa ter a fé na pessoa certa. Se ela for pouco, não tem problema. Se ela for do tamanho de um grão de mostarda, não tem problema. Mas tem que ser na pessoa certa. Porque muita fé na pessoa errada não adianta de nada. Muita fé num paraquedas que não abre, está complicado. Agora, pouca fé num paraquedas que você sabe que vai abrir, resolve o teu problema. Eu diria, confiar em Jesus não demanda muita fé. Demanda confiança. E ponto.
que o que ele disse que é verdade, é verdade. Então, olha só, aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, ela chegou lá querendo o que de Jesus? A cura. Óbvio. Assim como nós. Nós estamos buscando a Deus muitas vezes porque nós queremos alguma coisa. Queremos que Ele nos ajude, que Ele nos dê sabedoria, que Ele abra o nosso entendimento, que Ele até nos cure de algumas coisas. Mas olha só o que ela ganhou. Ela precisou sair do anonimato. Porque ela era uma mulher e ela não podia tocar um homem. Dentro da cultura judaica, dentro da cultura daquela sociedade, por ela ser mulher e estar doente, estar com uma hemorragia, ela era considerada impura. Ela não podia chegar e simplesmente tocar em alguém. Qualquer pessoa doente não podia tocar em ninguém. Quanto mais num rabi, num mestre, num sábio, que como Jesus era considerado. Aquela mulher, por isso que ela vai anonimamente e toca nas vestes de Jesus. Porque ela pensava, se eu só tocar, eu não vou precisar me expor ao público, eu não vou precisar me expor a essa situação constrangedora. Eu toco, pego a minha bênção e vou embora. Mas Jesus não lida com a gente assim. Pegue a sua bênção e vá embora. Jesus não é uma Amazon.com, onde você compra o seu produto e pronto. Você não tem relação nenhuma. A relação com Jesus não é uma relação meramente técnica, mecânica. Jesus diz para a multidão, e ele sabe quem ela é, e ele está dizendo, olha, aparece. Ela corria o risco de ser apedrejada, ela corria o risco de ser condenada, mas ela tem que superar esse medo e dizer, Jesus, fui eu. E Jesus diz para ela, minha filha, que bom. Ele ouve a história dela e fala, olha, vai em paz, porque a sua fé a curou. A sua confiança não só curou você da sua enfermidade, mas mostrou a você que você não precisa ter medo de mim. Você pode chegar até a mim e a gente vai andar junto. Aquela mulher chega de maneira supersticiosa diante de Jesus e sai de lá como amiga dele. Ela chega apenas querendo uma bênção e ela sai de lá amiga, filha de Deus. Que é o que deveria acontecer com a maioria de nós que buscamos as bênçãos. Nós deveríamos buscar o abençoador, aquele que dá os presentes e não os presentes, entendeu? A gente devia ir até ele e nos tornarmos amigos dele, andar com ele, porque isso é muito melhor, inclusive muito maior do que apenas ser curado. Aquela mulher volta para a sua vida agora com uma perspectiva diferente da caminhada. Ela volta para sua casa e diz o que para as pessoas? Olha, eu conheci Jesus, ele olhou nos meus olhos, ele falou comigo, ele me chamou de filha. Filha, vai, a tua fé salvou você. Quando aquela mulher passasse por dificuldades, o que ela ia se lembrar? Que um dia ela encontrou Jesus, e que ele olhou nos olhos dela e disse, a tua fé curou você, a tua confiança em mim. Você confiou em mim, você está curada. E mesmo que ela não fosse curada, aquele olhar e aquela voz jamais ia sair do coração dela. Está me entendendo? Agora, vamos para Jairo. Jairo queria que Jesus apenas curasse a sua filha. E agora ele vai ter que se lançar num desafio maior, que é o quê? Ver o que Jesus vai fazer com a sua filha morta. Essa palavra que os evangelhos, essa expressão que os evangelhos relatam sobre Jesus pegando a menina, as pessoas pensam que Jesus que o nome da menina era Talita, né? Então vai dizer, vem Talita, levanta Talita. Mas deixa eu explicar para vocês isso, porque o Novo Testamento ele é escrito em grego, tá? Eu sei, não grego porque você não entende nada, também, mas no idioma grego, porque foi escrito numa época pós-domínio do Império Grego de Alexandre. Então toda a cultura grega tinha se espalhado pelo império, e agora era o Império Romano, mas todo mundo falava grego, escrevia grego, essa era a língua oficial. Foi escrito em grego. E quando eles escreveram em grego, essa expressão que Jesus usa, Talita cumi, é uma expressão em hebraico, que era a língua nativa, materna dos judeus. Então quando se traduz para o português, você traduz para o português aquilo que é em grego. E aquilo que foi colocado no texto em outro idioma, você mantém no outro idioma e põe uma nota dizendo
traduzindo o que significa. Então, talita cumi é uma expressão aramaica, uma expressão hebraica, que ela quer dizer um pouco mais do que... Vamos lá, menina, levanta. Talita, presta bem atenção nisso. Talita é uma expressão carinhosa que pais e mães usavam para os seus filhos. Qual que é a expressão carinhosa que você usa para o seu filho? Fala, Vivi. Neném. Uhum. Você fala assim também, Alessandra, com o João Pedro? Neném. Meu bebê. Meu bebê. Que coisa boa. Vamos lá, pais, revelem aí as suas... Ou os filhos também, né? Qual que é a expressão carinhosa que vocês ouvem dos seus pais? Filhotinha. Que mais? Fala aí, Luana. Como é que a sua mãe te chama? Cátila. Puxa, é um carinho, uma maneira carinhosa de chamar. Oh, Cátila. Legal. Que mais? Fala, José, como é que chama o Rafa? Aquele homem de 20 e poucos anos. Zezito. Olha, gente. Quando é um feriado, um domingo, e o seu filho está dormindo, e você precisa acordá-lo, ou a sua filha está dormindo, e você precisa acordá-los. Não porque vai para a escola, porque quando acordar para ir para a escola é outro naipe, né? Levanta da cama, moleque, sai logo, eu estou atrasado, você não se arrumou ainda. Mas quando é feriado, quando é um dia que você não tem o que fazer, vocês vão, de repente, nós vamos almoçar na Lacerda do Cipó. Como é que você entra no quarto? Como é que você chama o seu filho? Ô, meu amor, vamos acordar? Eu chamo até hoje, meus filhos são grandes, né? Mas não tão grandes quanto de alguns aqui, mas eu falo, meu amor, vamos, Dandan, ó, meu querido, está na hora de você levantar. Agora, imagina Jesus olhando para aquela menina morta. E há poucos minutos atrás todo mundo riu dele. Falou, você está doido, cara? Está dormindo? Como assim? Porque ele disse para o pessoal, gente, ela só está dormindo. Mas não porque ela estava dormindo, literalmente. Ela estava dormindo o sono da morte. Jesus pega nas mãos dela. E diferente do que alguns pensam, do que alguns fariam, porque se fosse hoje, eles chamariam a imprensa, botariam o celular para filmar, e diriam o quê? Filma aí, gente, dá uma olhada do que eu vou fazer. Sente só. Menina, eu invoco o poder dos céus e da terra, para que você volte à vida. Pelos poderes, não, de Grayskull não, né? Lembra do Munha? Munha. Jesus é simples, mas ele é simples, porque ele é o Deus Filho, Deus encarnado. E ele naquele momento ele está de frente com um dos inimigos mais implacáveis da humanidade, a morte. E assim como ele libertou aquele cara lá em Gadara, aquele endemoniado que eu contei no começo, ele olha para essa menina agora e diz assim, meu amor, está na hora de você levantar. Olha que jeito mais carinhoso e terno de Deus lidar com os nossos problemas. Como será que Jairo se sentiu naquele momento? Aonde foi parar a impaciência dele? Aonde foi parar a impaciência de Jairo? Que antes talvez estava ansioso ou até desanimado. Olha o que ele presenciou. Os atos de Jesus, ao mesmo tempo que são poderosos, capítulos antes, ele acalma uma tempestade. E ele também não faz um show, ele diz, quieta aí. E a tempestade se acalma. Os atos de Jesus são poderosos, ao mesmo tempo que são amorosos, ternos. Ao contrário de qualquer Deus que você tenha conhecimento, Jesus, ele
mostra o seu poder, mas ele também mostra o seu carinho, o seu amor. Por isso que a Bíblia coloca uma imagem interessante a Jesus, ela chama ele de cordeiro, né? Mas também no livro de Apocalipse chama ele de leão. Cordeiro e leão. Uma imagem que mostra o equilíbrio de alguém poderoso, que apesar de ter a força de um leão, o poder de um leão, o rugido de um leão, é capaz, sendo um leão, de se portar como um cordeiro. Paciência é você ser um leão e um cordeiro, exatamente como Jesus. Você acha que Deus tem atrasado a sua vida em alguma área? Então a gente refletir um pouco nisso. Você olha para a sua história e você está pensando assim, puxa Deus, está demorando para fazer algo, ou Deus, eu não estou conseguindo resolver esse problema, eu estou ansioso, eu estou perdendo a cabeça. Deixa eu te dizer, quando Deus demora para fazer algumas coisas, não é porque a bênção é maior, não. Quando Deus demora para fazer algumas coisas, é porque tem informações que Ele sabe e nós não. Agora, construir no nosso coração, essa confiança, demanda relacionamento com Ele. Eu e você precisamos nos relacionar com Ele. Nós precisamos aprender sobre Ele, nós precisamos falar com Ele. Nós precisamos estar no meio da comunidade de fé, onde Ele é servido. Aí Ele vai fazer de você e de mim alguém que sabe entender a vontade dEle. Por isso que Ele diz assim, olha, o que vocês pedirem em meu nome, segundo a vontade do meu Pai, vai ser atendido. Sacaram ali? O que você pedir e tiver de acordo com a vontade do meu Pai. Se você não está recebendo, ou é porque não é hora, ou porque não é alinhado com o que Deus tem para a sua vida. A pergunta é, você vai se deixar consumir pela ansiedade? Ou você vai ouvir a voz dele que diz a você, não temas? Porque em algum momento da sua vida, ele vai pegar na sua mão com muito amor e vai dizer, meu filho, meu amorzinho, meu querido, vem aqui, estou cuidando de você. Agora, para a gente terminar, Jesus sabe o que é não ter a mão de alguém por perto para consolá-lo. Ao mesmo tempo que ele pega na mão dessa menina que está morta e traz a esperança para o pai dessa menina, na cruz, ele foi abandonado pelo pai. Ele foi abandonado pelo pai. Você já viu a loucura, o terror que é uma criança se perder dos seus pais no meio de uma multidão? Isso é terrível para a criança e para os pais também. Agora, na cruz, o Deus Filho, por amor a mim e a você, se separou por alguns instantes do seu pai. E o seu pai também sofreu. Eu acho legal naquele filme do Mel Gibson antigo, A Paixão de Cristo, que no final, quando Jesus está crucificado, lembra que cai uma lágrima da tela, assim, como a tela como se filmando de cima, e a lágrima cai? Porque alguns pensam assim, puxa, mas esse Deus é muito cruel, entregando o seu filho por pessoas como nós. Não, isso não foi algo forçado. A Bíblia não conta que Deus pegou o seu filho e obrigou e falou, vai lá que você tem que fazer isso. A Bíblia diz que isso foi feito em comum acordo. Isso foi feito porque tanto Deus Filho quanto Deus Pai entenderam que era essa a única forma de dar a mim e a você uma vida diferente, pagando a culpa dos nossos pecados, nos oferecendo perdão. Então o Filho disse, eu dou a minha vida. Por isso que quando você está no Getsemane e Jesus está chorando, Jesus podia dizer, pai, olha, eu não quero mais esse negócio, acabou, vou embora. Sabe o que ia acontecer? Não ia ter crucificação, não ia ter nada. Mas Jesus fala o quê? Pai, não seja feito conforme a minha vontade, mas faz a tua. Ao contrário de Adão. Ao contrário de Adão, que disse, faça a minha vontade.
e não a sua. Quando ele se separou, ele e sua esposa. Assim como eu e você nos separamos de Deus um dia e dizemos: Deus, faz a minha vontade. E é isso que nós temos feito como seres humanos ao longo dos milênios, a nossa vontade. Mas hoje as boas novas do Evangelho chegou até mim e chegou até você. Sabe qual que é as boas notícias? É que o Rei da história veio ao nosso encontro. E Ele nos salvou, Ele pagou o preço do resgate das nossas vidas, pegou na nossa mão e nos disse: meus amores, vocês não iam conseguir jamais sair disso daí. Venham comigo agora. E quando Ele faz isso comigo e com você, isso deve gerar no nosso coração um sentimento de alegria, de gratidão tão grande, que a gente rende a nossa vida a Ele e fala: Deus, olha, eu não tenho o que fazer, porque agora a minha mente foi acesa, a minha consciência foi despertada novamente, e eu estou sendo trazido de volta para casa. Bem, essa já é o papo da outra semana, eu já estou adiantando aqui, mas lembra da boa notícia, meu querido? Se você acha que esse mundo está demorando demais para tomar jeito, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus sabe o momento. Apenas confie. Um dia, Ele vai pegar nas nossas mãos. Se você se rendeu a Ele, Ele vai pegar nas nossas mãos e vai nos despertar para a vida eterna. Até lá, sabe o que a gente faz? A gente continua caminhando com Ele, que nem a música disse: de tudo que eu tenho para dizer, eu digo muito pouco com as palavras. Eu presto atenção em Ti. Vejo com apreço Teu andar, a imagem mais perfeita da verdade. Palavra viva, vida que eu posso tocar. Não é só teoria. Deixa eu viver a boa nova. Deixa eu me encontrar com esse amor todos os dias. É o que nós desejamos como humanidade. Nós queremos um amor que nos aceite todos os dias. E esse amor só vem de Deus. Por isso, na noite que Jesus foi traído, Ele pegou o pão. Ele pegou o pão diante dos seus discípulos. Ele partiu o pão diante dos seus discípulos e disse: esse é o meu corpo, que é partido em favor de vocês. Peguem esse corpo e comam dele. Não é do meu corpo. Ele não está falando como do meu corpo. Jesus não é canibal. Ele está simbolizando, ele está falando assim: ó, comam, se alimentem de mim. Tomem esse pão para vocês. Não adianta você só ficar olhando esse pão, não adianta você só ficar ouvindo sobre esse pão, sentindo o cheiro desse pão. Você precisa tomar ele sobre você. Do mesmo modo, Ele pegou o cálice de uva, vinho mesmo, vinho dos bons, e disse: esse é o meu sangue derramado em favor de vocês. Essa é a nova aliança, o novo acordo. Sabe qual que é o novo acordo? O novo acordo é o seguinte: eu estou morrendo por vocês, pagando a culpa de vocês, para que vocês tenham vida. Se você se render a mim, você vai ter vida. E você não vai passar em branco na história. E a sua existência vai se alastrar pela eternidade. Vamos comer juntos o pão, simboliza o corpo de Cristo. Vamos tomar juntos o vinho que representa o seu sangue derramado por nós. Se a gente estivesse sentado à mesa com Ele. E um dia a gente vai sentar juntos na eternidade, sabe? Então, que tal você fechar os seus olhos agora, se você quiser? Se você quiser falar com Ele sobre tudo que você ouviu de manhã. Se você ainda não entrou nessa caminhada com Ele, nessa jornada com Jesus, você pode nessa manhã, de maneira muito madura, muito decisiva, dizer no seu coração: Jesus, eu não te conheço bem, mas o que eu tenho ouvido sobre você tem me chamado a atenção. Eu ainda não sei todas as respostas sobre você,
mas me ajuda a te conhecer. Se revela para mim nessa manhã. Mas se você tem caminhado com Ele e você tem se esquecido dele, nessa manhã Ele pode pegar na sua mão e dizer: meu amor, vem, acorda desse sono, acorda dessa escuridão que você tem vivido. Eu quero iluminar sua mente e o seu coração, para você perceber o que eu estou fazendo na sua vida. Eu não me atraso nunca. Eu não me atraso nunca. A presença de Jesus é real nessa manhã. Então fale com Ele. Se você tem enfrentado enfermidades físicas, emocionais, coloque isso diante dele nessa manhã. Ele tem poder para te curar. Mas lembre-se, se Ele não quiser, é porque Ele sabe de algo que você não sabe. Então não tenha medo. Continue confiando. Jesus, você é de fato alguém diferente, que nós não conseguimos colocar na nossa mente. Os teus valores, a tua lógica, a tua maneira de lidar com as coisas é totalmente inversa à maneira como nós construímos a nossa vida. Portanto, nessa manhã, Jesus, invade com a tua presença os nossos corações, invade com a tua presença a vida de cada um aqui, Senhor. O Senhor está observando talvez alguns clamando aos teus pés: vem e cura, vem e me ajuda, vem e me dá sabedoria. Outros talvez de maneira anônima, Senhor, têm vindo até o Senhor e apenas que isto pegar a tua bênção, Senhor, mas nessa manhã o Senhor pode se revelar e fazer deles teus filhos, teus amigos. Permeia a nossa vida com a tua presença, Jesus, para que a gente não caia em tentação, para que a gente não seja seduzido, mas que a gente possa caminhar nessa terra, Senhor, essa longa jornada que o Senhor nos deu, até o dia que não haverá mais choro, não haverá mais dor. Até lá, Senhor, nós queremos confiar em Ti. Te agradecemos pelo Teu amor demonstrado por nós, morrendo em nosso lugar, pelas nossas culpas e nos dando uma oportunidade de recomeçarmos confiando em Ti. Um amor incondicional, um amor que nos aceita como somos, mas que não nos permite continuarmos os mesmos. Então nessa manhã eu te peço, Senhor, começa a fazer alguns de nós deixarmos de ser os mesmos, para que a gente viva contigo. Muito obrigado. Amém. Que a graça de Jesus, Ele mesmo, Rei, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, que o Espírito Santo convença você, meu querido, que Ele invada e inunde o seu coração, te dê forças e renove o seu ânimo, para você continuar confiando até aquele dia, que Ele intensifique e comece a obra dEle na sua vida hoje, se estenda por essa semana e continue eternamente.